Zoom. Olá, aquele abraço para todos vocês. Que alegria, hein? Bahia na Libertadores não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Tem gente que disputou aí pré-rebaixamento, pré-zona, não sei o que das quantas. Corinthians aí, você vê o Corinthians, que é time grande de primeira, andou batendo cabeça realmente depois se colocou numa boa posição. Mas foi um ano difícil para muitas equipes, Sim. né, Diego? Um ano que o Atlético Paranaense, que há 12 temporadas, 12 não caía para a segunda divisão. Então não foi brincadeira. O Fluminense esteve ameaçado até essa última rodada. Sim. Muita gente apostando que o Fluminense estava realmente no pré-rebaixamento. Sim. Muita gente apostando isso. Outras equipes também, o próprio Grêmio, que Renato Portaluppi já não é mais treinador. Sim. Juventude andou ameaçado, mas em nenhum instante o Bahia teve esse tipo de situação esse ano, sem dúvida alguma. Sim. Um resultado importante, um resultado lógico, Sim. mas todos nós sabemos que aquilo que um ditado que eu sempre usei, um ditado que eu mesmo criei. Quem deixa para arrumar as malas de última hora sempre esquece alguma coisa. E o Bahia não arrumou de última hora, mas demorou para se arrumar para uma viagem internacional como essa, que é para a Libertadores da América. Mas vamos que vamos, hein, Diego? É isso aí, tá aí, classificação, carimbo lá, Bahia classificado para Libertadores. E a gente vai ter esse 2025 aí cercado de expectativas, muita coisa para ajustar, muita coisa para melhorar, muita coisa Muita. para conversar, mas ao menos tivemos a missão cumprida de classificação aí para Perfeito. Libertadores e vamos agora cuidar do ano que vem, mas hoje ainda vamos falar deste ano, vamos falar desse triunfo do Bahia contra o Atlético Goianiense. Eu tava lá na fonte, vamos trazer aí todos os detalhes do jogo, notas do professor e tudo mais que a gente tem direito, porque o Farol Tricolor está chegando. Vamos com ele. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor. Em clima de festa, né? Em clima de celebração, Bahia classificado para a Libertadores. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e também dá uma olhadinha no botãozinho de seja membro para você fazer parte aqui do Clube de Membros do Farol. Ontem teve muita celebração, teve vida, teve um monte de coisa lá no Clube de Membros. Como a gente fala lá no nosso grupo do WhatsApp também, tem comentários, interação antes, durante e depois dos jogos. Então se inscreve aí, seja membro do Clube do Farol para que você tenha esse acesso diferenciado, essa participação, tanto aqui nos comentários aqui no YouTube, quanto lá no nosso grupo do Zap, que tá todo mundo feliz, né, pai? Aliviado, porque a gente falou o tempo inteiro Sim. que não ia ser fácil, não ia ser 3-0 no primeiro tempo, essa coisa. Podia até ter sido, mas acabou Podia. não sendo. E a gente penou um pouquinho, mas não tanto. O Bahia conseguiu a Não. vantagem ali do meio para o fim do primeiro tempo. E foi mais tímido que o Atlético Goianiense, teve muito mais oportunidade do que o Atlético Goianiense e acabou fazendo o dever de casa. Como meu pai falou, era a lógica indicava que o Bahia era favorito diante do Atlético Goianiense e a lógica se confirmou e o Bahia se classificou para a Copa Libertadores, pai. Verdade, verdade. O Atlético Goianiense, mesmo tomando 2-0, ainda estava disputando cobrança de lateral, brigando, chegando junto. Se o Atlético Goianiense fizesse metade do esforço que ele fez no jogo de ontem, com certeza não estava rebaixado. Mas é isso mesmo, às vezes é questão de despedida, muita emoção na despedida. Se despedir primeira divisão é dureza, não é brincadeira. E os caras estavam muito emocionados na despedida. Deve ter sido isso. Porque tomando 2-0 já não ia para lugar nenhum. Um time inferior ao Bahia, evidentemente. Basta ver a campanha do Bahia esse ano, o tempo todo na primeira página e a maior parte do tempo do sétimo para cima, do oitavo para cima. Sim. E o Atlético Goianiense ali, o tempo todo raspando o tacho, só estava na dúvida de qual seria, em que rodada ele seria rebaixado matematicamente. Foi bem a campanha deles. Mas uma disposição incrível, os caras com vontade, chegando junto, brigando, o treinador chegando junto, tomando 2-0,
parecendo que com 2-0 estavam fugindo do rebaixamento. Coisas incríveis no futebol. Eu sou inocente, eu acredito que só foi isso, disposição. Tá bom. Deixa eu passar aqui então, pai, para a gente olhar a classificação Só agora para com lembrar, números. Diga, pai. eu falei de equipes que ficaram na Libertadores da Zona, Libertadores do Rebaixamento, até o Galo, hein, meu amigo Emerson José? Até o Galo Galo que ficou desse ainda ano, na ameaçado. última partida, Se ameaçadíssimo, hein, rapaz? perdesse o jogo, né, do Atlético Paranaense Não pelos é? outros resultados, o Galo seria Pois rebaixado. é. Pois é, e equipes que normalmente seguram sua onda. Eu falei o Atlético Paranaense, chamado Furacão, 12 anos na primeira divisão. Agora, aí o futebol do Paraná já não tem nenhum na primeira divisão, hein? É mesmo, hein? Tem tempo que a gente não Vai, vê isso acontecer, viu? vai ter Muito Atletiba aí na tempo. segundona. Nossa, quando eu Mas era vamos que vamos. pequeno, quando eu era menino, tinha Pois é, Atletiba na pois, segunda divisão. pois E aí é, pois voltaremos a é. ter esse certo desgosto aí para os paranaenses no ano É que vem. verdade. Mas O aí nosso também eu acho que não Maricinho, demora muito, não. Acho que em breve o estarão de nosso volta. Maricinho que está morando na Espanha, Eu não o sei se ele é marido de Ló, furacão ou se ele é coxa, eu mas também não sei, eu também não sei. mas tá lá. Abraço para ele. Um abraço, Deixa eu voltar, colocar então aqui a classificação final da Série A do Campeonato Brasileiro. coloque. Né, o Bahia termina ali em oitavo lugar. Deixa eu passar para você também a classificação. O Bahia termina em Tranquilo. oitavo lugar da competição. Campanha final do Bahia, tá aí na tela para você também já, pai. Tá aí na Isso, tela a isso. campanha final do Bahia com 15 triunfos, 8 empates, 15 derrotas, 49 gols pró, 49 gols contra, saldo de 0, 46% de aproveitamento. E um Bahia que fica entre os 8 primeiros lugares na Série A, coisa que não acontecia desde 2001, quando o Bahia, naquela época, o oitavo lugar garantia a classificação para as quartas de final do Campeonato Brasileiro. O Bahia empatou com o São Caetano, era jogo único lá, né? Um jogo que a gente se lembra muito, aquela falta de Jean Elias que bateu do rosto de Silvio Luiz já na prorrogação, aqueles regulamentos doidos de Campeonato Brasileiro, um jogo Sim, só, lá em São é. Caetano do Sul e por aí foi. Mas o Bahia desde 2001 não ficava entre os 8. Esse ano ficou e com isso, porque o Flamengo e o São Caetano. Botafogo se classificaram para a Copa Libertadores também pelas competições, Botafogo pela Libertadores e o Flamengo pela Copa do Brasil, abriu essas duas vagas e ficou o G8 para classificar para a Libertadores, e o Bahia está entre os 8 classificados, e ai do Bahia se não fizesse sua parte, hein? O Cruzeiro ganhou do Juventude em Caxias por 1-0, e o Bahia só se classificaria vencendo a última partida e cumpriu a sua missão, fez o seu dever de casa e se classificou. Campeão foi o Botafogo, como já era de se esperar. O Palmeiras perdeu do Fluminense em casa, o Fluminense livre do rebaixamento. Completando o G4, Flamengo e Fortaleza. Quinto, Inter, sexto, São Paulo. Sétimo, Corinthians. Oitavo, Bahia. Os classificados para a Libertadores da América. Os rebaixados, só para a gente lembrar, lá na rabeira, Atlético Paranaense, que esse caiu na última rodada. Se vencesse o Galo, fugiria. Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá, esses já estavam rebaixados, mas o que mais nos interessa, sem dúvida, é o Bahia terminando em oitavo lugar e garantindo a participação na Libertadores 2025, pai. É isso, sem dúvida alguma. Ficar entre os 8 primeiros não é campanha ruim. É que o Não. Bahia, diante da excelente campanha do primeiro turno, Uhum. já antes do final do primeiro turno, da excelente campanha, o Bahia impressionou, a não ser quem é anti-Bahia, quem é doente, que fica procurando defeito, procurando o que não é essa coisa toda, mas os próprios cronistas do eixo Rio-São Paulo já sinalizavam que a expectativa era de uma campanha do Bahia nas cabeças, inclusive disputando o título, ficando entre os 4 primeiros, e isso que não se concretizou. Mas a própria campanha, em oitavo lugar, não desmerece em nada, é uma boa campanha, indiscutivelmente. Eu me lembro que o hábito é dizer: ficar entre os 10 primeiros num campeonato difícil como é o Campeonato Brasileiro, um dos mais difíceis do mundo, extenso, com equipes boas, e toda essa coisa não é demérito para ninguém. Aliás, o charme sempre foi ficar na primeira página. A primeira página tem os 10 primeiros.
A Sim. segunda é, efetivamente, tem os 10 últimos, inclusive 4 deles rebaixados. Mas foi uma boa campanha, indiscutivelmente, uma campanha meritória, só que deixou a desejar, como você bem disse, por Uhum. conta do Bahia chegar à última partida sem saber quem era o goleiro e sem saber por dúvidas em relação à qualificação, as condições qualificação do Adriel e as condições do Danilo, não é? Sim. Então, bem por aí. Mas vamos que vamos. Você tem os detalhes para a gente dar a largada. Vamos seguir o script. Beleza, beleza. Ah, Deixa eu voltar aqui para a tela principal só para pedir a galera mais uma vez para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Dá uma olhadinha também no botãozinho de seja membro para você fazer parte aqui do Clube do Farol. Deixa eu agora tratar aqui da escalação. Olha aí o Bahia na Libertadores de novo. Deixa eu agora tirar essa tela aqui, colocar a escalação do Bahia. Escalação que não vou dizer que surpreendeu, mas alguns pontos que a gente discutiu bastante no pré-jogo, alguns destaques que fizemos acabaram se verificando, né, pai? Por exemplo, Danilo Fernandes, informação de Yuri Santana, se sim, confirmou, né? Foi a primeira pessoa que divulgou isso nas redes exatamente. sociais, né? E Foi. se confirmou essa informação de Danilo Fernandes no gol. Danilo Fernandes, eu estava lá na fonte, ovacionado pela torcida antes e Sim, depois do jogo, né? Deu aquela segurança que o time precisava para um confronto claro, decisivo como esse. claro, Coisa que claro, falamos, né, desde do claro, fim do jogo contra o Corinthians, que escalaríamos tanto eu quanto você, Danilo, no gol. Eu não claro, acreditava, digo novamente, achei que Rogério manteria Adriel, por essa questão claro. de Ele deles não. tantas vezes estar preso às convicções, etc. Mas esses sinais que foram verificados ao longo da semana, acabaram se confirmando e Danilo Fernandes esteve no gol. Outra coisa que eu cheguei a falar, pai, não sei se você lembra no pré-jogo, que eu tinha muitas dúvidas de quem ele ia escalar na lateral direita, se Gilberto ou se Falou, sim. Arias, Isso, né? falou A mesmo. gente, tanto eu como você escalamos Arias no time hipotético, mas eu cheguei a Sim, falar bastante de Gilberto que poderia ser escalado pela característica isso, do jogo, né? Por ele também ser um isso. jogador que vinha fazendo partidas na média melhores, até Arias caiu um As pouco de últimas, rendimento, as as últimas recentes, Gilberto principalmente as subiu de últimas. rendimento. E Gilberto é um jogador que ele tem uns certos toques de experiência, assim, a gente estando no Sim, estádio tem às vezes uma percepção diferente, inclusive. é Gilberto, verdade. ele tem muitos lances que ele toma decisões rápidas e corretas, né, de posicionamento, de marcação, de cortar para a direita e não cortar para a esquerda, que são coisas típicas de jogador experiente, né? Que num jogo como aquele fez alguma diferença. Então Sim, Gilberto foi escalado. Outra coisa que a gente disse no pré-jogo, que ele provavelmente manteria Caio Alexandre e Jean Lucas, também se confirmou na escalação isso. final de Rogério Ceni. E a última coisa que eu falei foi que talvez Ademir entrasse no jogo, não sei se você lembra, não Falou, jogou sim, o me lembro. último, mas que alguém Isso. poderia sair para dar lugar a Ademir e o escolhido foi Cauli, que acabou entrando só no segundo tempo. O Bahia de goleiro a centroavante, então, pai, foi escalado com Danilo Fernandes, quase que eu falo Adriel, mas Danilo Fernandes, Gilberto, Gabriel Xavier, Canives, Luciano Juba. Meio de campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Tassiano. Na frente, Ademir e Luciano Lúcio Rodrigues. Esse é o Bahia que foi a campo. E um Bahia que, como eu falei, mais ou menos dentro do esperado, mas algumas escolhas que a gente estava em dúvida ali. E Rogério Ceni optou por esse time, pai. Perfeito, perfeito. E você falou bem aquilo que eu conversei com você, inclusive na nossa linha interna, Uhum. pelo WhatsApp. A presença do Danilo Fernandes trouxe tranquilidade à retaguarda do Bahia e ao próprio time do Bahia. Houve um lance, aquele lance que podia ser da fatalidade ou o da desestabilização do time. Logo no começo da partida, um bate-cabeça entre Gabriel Xavier e Canives, e o cara pegou na frente, na cara do goleiro. Uhum. Eu imagino que se fosse Adriel, era capaz de sair de lá para fazer pênalti no cara. Ou então deixar Ou o canto você, todo pro cara bater. pois é, ia dizer isso, completou bem. Ou fazer isso, não é? Mas sem desmerecer o cara, mas não tem porte. No momento, ele pode ser que daqui a um dia seja titular do Bahia, ser titular de outro grande time, não tem dúvida. Mas agora não dá para ele. E a culpa não é dele. A culpa é de Rogério Ceni, a culpa é de Carlos Santoro. Isso é primeira divisão,
do futebol brasileiro, o Bahia lutando, o Grupo City fazendo investimento e não se pode brincar. Aliás, só para ser chato, como velhinho que eu sou, eu já dizia isso quando o Bahia estava ganhando. No melhor momento do Bahia, eu dizia que o Bahia precisa ter um goleiro para disputar a posição com Marcos Felipe. Não era para ser reserva de Marcos Felipe, mas acharam que não. O pessoal que acompanhava, o nosso amigo lá de Aracaju, a Big Irmã, não, que nada, com esse dá, com esse pode dar, esse menino que está aí. Essa eu acertei. Vou errar um bocado, mas nessa eu acertei. E Mas só Adriel, pra nada ser contra. justo, viu? Joca defendia que o reserva fosse Danilo, não Adriel. Só pra lembrar Também disso. isso. Mas eu É. queria outro goleiro, Sim, sim, independente sim, dele. sim, sim. Independente disso aí. Eu Mas acho vamos que que vamos. Vamos pro jogo de hoje. pronto, pois é. E aí o jogo começou, o Bahia tomando esse susto logo no início. Lance típico de É, nervoso. Na verdade, antes teve aquele lance que Tassiano estava impedido, que recebeu ali pelo lado esquerdo do campo, tocou mal na saída do goleiro, mas o bandeirinha levantou, né, e estava impedido. foi. Estava E impedido. depois um lance muito claro do Atlético Goianiense, né? Eu fiquei com medo de Canives, inclusive, fazer o pênalti, ele deu uma encostada no cara ali, que eu fiquei preocupado, mas Danilo saiu bem, fechou o ângulo, o chute foi para fora. Mas a partir desse lance, o Bahia foi muito Sem superior dúvida. mesmo, e Não tomou criou assim. conhecimento. Vamos dizer assim, eu conto duas chances claríssimas de gol, daquelas que a gente diz não pode perder, que foram uma de Lúcio e uma de Ademir. Mas além dessas duas, teve uma que Na Ademir trave. chutou no rebote, trombou com o goleiro, né? Uma que Lúcio se embolou com o Tassiano, no lance claríssimo também de gol, né? E a gente teve o gol, demorou muito a acontecer, né? Então a Fonte Nova estava numa situação de tensão muito grande porque o Cruzeiro já tinha feito 1-0 no Juventude lá, Foi. ou seja, Foi. quando o Bahia fez o primeiro gol, naquele momento o Bahia estava em nono lugar do Campeonato Brasileiro. Mas veio o gol já aos Para 40 alegria de minutos. alguns. Pois é. Mineiros, cruzeirenses. Mineiros, principalmente, Vamos de né? fazer de conta. Pois é. E aí, Tassiano fez o gol no lance ali de Ademir, que veio, cortou para dentro, fez o cruzamento. Tassiano cabeceou. O goleiro Ronaldo do Atlético Goianiense quase consegue defender a bola, mas cabeceou foi de manual para o chão. Ele tentou afastar ainda, mas a bola morreu ali no cantinho do gol, fazendo 1-0 para o Bahia aos 40 da primeira etapa. E aí teve até um escanteio, uma falta, acho, no final para o Atlético Goianiense no final do primeiro tempo, que eu falei, pô, se o Bahia segurar essa bola aí, vamos voltar para o segundo tempo tranquilo, e aí deu tudo certo. Mas foi isso aí, Bahia superior, o Atlético Goianiense teve um lance ou Superior. outro ainda, né? É, Mas, é. assim, o Bahia muito superior, com quase todas as chances claras do primeiro tempo e fazendo 1-0 com o velho Tassiano que estava lá para conferir de cabeça, pai. E perfeito, o grande Tassiano, sempre que eu digo o melhor jogador que o Bahia tem, o melhor jogador porque é aquele que joga mesmo, joga na frente, joga no meio de campo. A vibração dele na hora do gol do Bahia foi vibração de torcedor, não é aquela falsidade, não, né? Aquele negócio do vamos abraçar todo mundo aqui antes de entrar. Eu sou do tempo que acompanhava futebol, que não tinha esse negócio de todo mundo se abraçando antes de começar o jogo, não. Porque isso aqui aí é para imagem. Não tinha isso no meu tempo e já no seu tempo. Há pouco Uhum. tempo aí começaram a fazer isso, então a televisão vai. O Atlético Goianiense, o Cuiabá, o Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, o Cuiabá, o Atlético Criciúma, outro e o rebaixado. Criciúma, eles se abraçaram às 39 rodadas e estão no chão aí. Não é que não vá se dar bem, mas isso se faz no vestiário. Entrou ali, vai jogar. Se é o mestre vai ali, vamos jogar essa bola, rapaz. Vai se abraçar lá dentro, depois você se abraça de novo. Voltando para o que eu quero dizer, e o cruzamento para o gol do Ademir foi o cruzamento com a perna esquerda, com o pé esquerdo. Uhum. O grande detalhe, ele virou para ali e mandou certinho. Realmente, Ademir, um batalhador do futebol, tem seus exageros. Essa finalização dele dificilmente é boa. Coisa Nossa. raríssima ser uma boa Os finalização. gols que ele e É, Lúcio perderam realmente foram de tirar a pois pessoa é, do sério no primeiro tempo. é, Gols é. inacreditáveis. O caso é que Lúcio ainda faz, ele não faz. A cobrança de pênalti de Lúcio foi primorosa. Ah, eu gelei. Primorosa. Não vou mentir, eu gelei, porque a bola foi no cantinho, eu não tinha certeza se ia entrar ou não do ângulo que eu tava. Ele botou bem devagarinho, botou assim, Foi. no desprezo, bem devagarinho. Ele não bateu com força, não. Ele botou com a Não, ele bola empurrou. rolando. Foi. Empurrou. Mas vamos voltar. O primeiro tempo está 1-0. Pois é. Aí no segundo tempo, a gente teve
uma substituição no intervalo, o Raudinei saiu, eu até brinquei na hora, eu falei, o Raudinei saindo é bom, porque o negócio de Raudinei fazendo gol no final é um É, perigo. já matou muita Então, gente. pois é, ainda mais aqui nas nossas bandas. Olha, Quem saiu no primeiro tempo também foi Shailon, né? Quem saiu para a entrada do Janderson ali contundido, contundido né? no primeiro tempo. Também afastou esse negócio de lei do ex também. Aí Raudinei É, saiu no intervalo. Todos bons sinais, né? E aí, é. no segundo tempo, um lance que começou, inclusive, com a Ademir ali recebendo em velocidade, se atrapalhou com a bola, chutou no cara, sobrou para Lute. E Lute fez uma grande jogada. Primeiro protegeu, depois passou entre os dois jogadores do Atlético Goianiense. E o cara deu pênalti claríssimo na cara do juiz, ele marcou, eu não tive a menor dúvida, gritei pênalti na Sem hora do dúvida. lance e Na ele hora, marcou na sem hora. dúvida. Pênalti claríssimo e Lute bateu do jeito que você falou. Esperou o goleiro cair, empurrou no lado. Mas eu achei que foi muito no canto. Eu fiquei realmente desesperado. Minha câmera ali, meu Eu ângulo, achei, não estava muito claro eu que a achei que bola foi ia muito entrar. devagar. E agora Eu em achei que câmera foi muito lenta, eu, meu devagar. Deus, Entra, 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 entra. pô, entra, Zorra. Graças a Deus Ah, deu tudo certo, bateu com categoria e Lúcio, que perdeu o gol feito, que se embananou em no algumas primeiro jogadas, mas tempo, mais uma vez foi. estava lá, né? Não desiste. O que Lúcio correu, pai. É porque às vezes É, a gente tem uma percepção, né, no estádio que não tem na é TV. claro. O É que bom ter essas duas Lúcio imagens. correu nesse jogo, meu amigo, Lúcio correu o jogo inteiro que Deus deu. Pra Tá lá e vendo, pra Cauli? cá, e correm, Tá pois vendo, é, Cauli? tá vendo muita gente aí, principalmente Cauli, mas Lúcio deu Principalmente um Cauli. gás terrível, foi pra dentro, E, pra cima, o e o jogo inteiro, e isso. diga-se de passagem, E o, não foi substituído, ficou até o final, viu? e o grande detalhe, não é porque eu observei, mas confiram, o cara como o Lúcio, ele joga para dentro do gol do cara. Aquela Uhum, bola que ele passou no meio dos dois, se fosse por causa do treinamento, ele ia parar, ia tocar do lado, ia esperar para receber na frente, ia ver se tinha alguém do lado esquerdo, alguém do lado direito, ia tentar tomar uma falta. Ele não, ele corre dentro. Menino uhum. novo e tudo. Talvez, essa seja uma observação que a gente tem que fazer não só para o Bahia, para o futebol brasileiro. A diferença desses caras estarem jogando assim é essa. Os caras partem para cima, com toda a limitação de um menino novo, mas que tem seu talento. Ele tem que caprichar um pouquinho mais, calibrar um pouco mais essa bola que ele bate atravessada. Quando ele bate de frente é sempre um perigo, mas quando ele bate essa bola cruzada, ele abre demais algumas vezes, como foi no primeiro tempo. Uhum. Mas é um jogador que eu disse desde cedo, a diferença de Lúcio para todos os jogadores de ataque do Bahia é que ele parte para cima do adversário, para a área do É adversário. isso aí. E chega ali e não tem toquinho. Aliás, ontem o Bahia não teve toquinho, né? Meteu 2-0 sem toquinho. Para ver que dá para ter toquinho, para ver que pode não ter toquinho, para ver que no mesmo jogo pode ter toquinho e deixar de ter toquinho, É isso e não aí. dizer que tem que ter toquinho porque é uma máxima do Grupo City. Não existe isso. Qualquer um que acompanha futebol e não tem conversa enrolada sabe que ter o toque é importante. Você não pode botar o time para jogar dando bicuda da defesa para o ataque, não pode, mas você também não pode querer que toda bola que sai da defesa venha no toquinho. Ontem você viu, você estava no estádio, eu estava Tava, aqui na retaguarda. tava. Teve toquinho? Um toque ou outro que tem que ter. Que aí Lógico, não é toque time de de bola, mas bicudeira. era o time Mas tentando jogar verticalmente o tempo todo. claro, isso aí você já concluiu o arremate preciso. Você deu uma realmente de Lúcio Rodrigues. Exato. Toque, mas verticalmente. Há algumas vezes horizontalmente, lado, Lógico, não tem problema. lógico, claro. Não é faca do pescoço. Ah, se não tocar, sai do time. Não. Mas não ficar aquele toque improdutivo, 70% de toque de bola, mas tomou 1-0, tomou 2-1. Quase que eu acerto o placar. Eu disse 2-1, mas foi 2-0. Mas vamos Foi, que eu vamos. falei 3-1, você falou dois a Foi. um, então foi misturado um com o outro aí, a diferença do que eu falei, mas o número de gols que o Bahia fez foi do seu, então tá tudo certo. Vá, Então venha. pronto, aí só pra destacar também, Danilo fez uma grandíssima defesa no segundo tempo, mas o jogo tava anulado, né? A torcida vibrou Aliás, fez uma muito com a grande defesa que ele partida. fez, né? Muito seguro, Danilo. E aí o que foi que aconteceu depois desse gol? Primeiro teve uma cacetada de Ademir, essa na direção do gol, para boa defesa do goleiro Foi. Ronaldo, quase logo Boa depois do gol, defesa. que quase gerou o terceiro gol do Bahia para matar de vez. E aí o Bahia começou a fazer substituições, entraram ali no intervalo bem curto, né?
entraram Biel, Acevedo, saindo Tassiano e Caio Alexandre. A saída de Tassiano, para mim, errada no jogo. Mas Não eu teria cantei tirado antes, não foi? Tassiano. Falou antes do Antes da jogo bola, que o primeiro a primeira ser substituição substituído desse seria cara Tassiano. é Tassiano. E depois ele ainda tira Everton Ribeiro. Realmente é difícil. Mesmo quando o Bahia ganha, você não pode aliviar para Rogério Ceni, não, que ele tem umas aspirações naquele banco, aquelas anotações do anotador de confiança dele, é um negócio sério. Pois é, depois entraram ainda Everaldo no lugar de Ademir e Cauli. Ademir saiu ali se queixando de contusão, né? E Foi. Cauli no lugar de Everton Ribeiro. E por fim, ali já na reta final, aos 35 do segundo tempo, saiu Jean Lucas para a entrada de Iago Felipe. Foram essas mexidas do Bahia. E o que a gente pode dizer do jogo é que o Atlético conseguiu bolas paradas, muitas faltas e escanteios. Chuveirou na área, tentou alguns chutes de longa distância, mas nada também daquele jeito de chegar de cara e ter chance clara, como teve uma só no primeiro tempo. Então o Bahia controlou o jogo, a defesa do Bahia teve uma postura razoável, o time do Atlético também é frágil tecnicamente, é bom que se diga. Então, às vezes que vinha, terminava escolhendo mal, fazendo mal as finalizações, e o Bahia parou muito na falta, né? O Bahia fez muita falta no segundo tempo, mas felizmente a defesa se portou bem nessas bolas cruzadas na área, e assim terminou, para a alegria de todos, o Bahia classificado com esses 2-0 para a Libertadores da América. Deixa eu voltar aqui, pai, para nossa tela principal, para lembrar a galera de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para a gente fazer o quadro já clássico aqui do nosso Farol Tricolor, que são as notas do professor. Fernando Cabuz. Pois é, tem notas do professor Fernando Cabuz para esse último jogo do Bahia na Série A de 2024, jogo que classifica o Bahia para a Copa Libertadores. Vamos lá para a escalação de novo na tela e vamos começar com as notas do professor, começando com o homem aplaudido e ovacionado antes e depois do jogo, Danilo Fernandes, pai. Muito bem, Danilo Fernandes. Experiência, profissionalismo, seriedade e, acima de tudo, catimbando na hora que tinha que catimbar. Teve uma bola que ele não saiu bem. Uma bola que ele saiu mal. Teve uma bola no primeiro tempo, uma bola que ele saiu mal, verdade. Foi. Mas de resto, andou bem. Eu achei que ele sofreu falta no lance, inclusive, a propósito, viu? Mas realmente devia ter saído com mais firmeza. Mas, inclusive, algumas bolas de cruzamento, em vez de ele ficar no modelo moderno de espalmar, ele segurou, como dizia antigamente, agasalhou, o goleiro agasalhou. Sim. Mas nota 9 para ele. Eu acho que o fato da defesa do Bahia ter se saído melhor do que nos últimos jogos, em muito se deveu à tranquilidade, ao equilíbrio, à personalidade do Danilo Fernandes no gol do Bahia. 9 para ele. Nossa, achei 9 alto. Mas entendo a situação de pressão que ele assumiu, que chegou e que resolveu. Isso. Mas eu vou dar 8. Vou dar 8 para Danilo Fernandes, mas muito, muito bom, muito satisfeito na escalação que a gente defendeu, que imaginou e que se confirmou aí, lembrando a notícia aí de Yuri Santana ao longo da semana que se confirmou. 9 além da atuação. Eu pontuei que homenageando o equilíbrio, além disso, do homenagear, o passar do equilíbrio, a responsabilidade e o fato dele se impor ao adversário e mostrar para a defesa. Olha, tem goleiro aqui atrás. Se vira aí pela frente, que não vai ser por culpa do goleiro hoje. Isso também contei. Por isso foi 9. O 8 foi uma nota boa também, mas vamos com o 9 dele. Mantém o 9. Beleza. Gilberto e Luciano Juba nas laterais. Juba melhorou ontem, hein? Jogou bem. Juba fez uma partida melhor ontem. Muito bem. Juba fez uma partida melhor. Eu sou pelo justo. Fez uma partida melhor. É certo que foi contra o Atlético, não sei o que das quantas, não sei o que das quantas. Mas não tenho nada com isso. 8 para um, 8 para o outro. Eu pensei em 8 para Gilberto e 7 para Juba. Mas eu acho que Juba também... Eles vieram jogar para cima de Juba e não conseguiram o jogo. Se você reparar, todo mundo joga... Tentaram. 8 para cada um é justo. Eu acho que Juba livrou também, assim, muitas bolas ele conseguiu achar os passes para tranquilizar o time ali na defesa. Os caras, como você falou, tentaram pressionar ele, mas ele se virou muito bem.
né? Se virou muito bem com os passes, jogando com Tassiano Eu por só pelos ali, às gols. vezes com Jean Lucas, voltando É, para os zagueiros quando era para voltar. Juba, não achei que é? ele teve essa função que o Rogério atribui a ele de armador, achei que ele organizou bem ali no passe a É, defesa do Bahia. Então eu acho que é 8 para os dois também. é. Vou dar as notas altas também, porque o time cumpriu sua missão, É então vou ficar isso. também com esse 8 para os dois. A zaga Isso. central com Gabriel Xavier e Canives, pai. Ó, Gabriel Xavier é cotado como um dos melhores zagueiros desse campeonato brasileiro, inclusive na bola de prata. Mas eu tenho achado que o Canives, para ver que a gente não tem campanha contra ninguém, não jogou bem, não jogou bem. Não tem esse, mas tem que ver que Canives faz isso que ele podia fazer aqui. Não é bem assim. Mas Canives ontem, 8, Gabriel Xavier, 7. Achei Canives melhor do que Gabriel Xavier. Sou mais Gabriel Xavier como jogador, Sim, como sim. zagueiro. É o melhor limpa-área que o Bahia tem, um dos melhores do Brasil, não tenha dúvida. Mas Canives esteve muito bem. A falha dos dois foi aquela bola. Aquela bola era de um É, só. Um ia na bola, o outro fica na sobra. Para que dois naquela bola? eu vou A baixar os dois para afobação 7, lembrando daquele lance. é. Vou lembrar, mas os dois tiveram uma boa atuação. O Bahia, apesar do Bahia ter sido superior em campo, no segundo tempo teve muito cruzamento na área, muita bola que a defesa podia se Muito, complicar. Se eu pudesse dar muito. 7,5 eu dava, mas vou segurar o 7 aí para os dois. Tá bem. E mais uma boa atuação da defesa do Bahia. Eu achei a linha defensiva do Bahia melhor do que o meio de campo do Bahia, principalmente no primeiro tempo. Concordo. Achei que a linha defensiva do Bahia jogou melhor. O meio de campo começou com Caio Alexandre e Jean Lucas, pai. Achei boa atuação dos dois. Achei boa atuação. Achei que o Alexandre bem no jogo. Bem no jogo. Ele estava bem naquele. O Alexandre tem um detalhe naquele meio de campo. Ele bloqueia aquela passagem da bola por ali. Ele voltou a fazer isso. Ele não ficou tão colado na defesa e não ficou tão preso ali na grande lua, na grande laranja, como os locutores antigos diziam, ali no meio de campo, naquele círculo do meio de campo. Então, algumas vezes você viu tudo bem que foi Atlético Goianiense, time rebaixado, tititi, tototó, mas o Bahia se leou com o Cuiabá aqui dentro de casa e andou se complicando com o Corinthians quando estava naquela fase, como eu estava dizendo, do pré-rebaixamento, aquela coisa toda. Mas voltando ao que eu estava dizendo, ele se posicionou bem e muitas vezes, quando tinha aquele movimento, o time começava a pensar, o adversário, que ia respirar e tomava aquela bola. Eu gosto muito dele atuando ali. Eu dou uma nota 7 para ele, gostei. Jean Lucas também deu uma melhorada. O que Jean Lucas não pode fazer é pensar que a dele é lançar em profundidade. Não é a dele. Ele até que tenta, já não é um jogo nem dois que ele tenta isso, mas normalmente dá contra-ataque do adversário. Mas aquela coisa dele zonear, de respirar. Ontem ele até cobriu o lado esquerdo algumas vezes. Para mim, Jean Lucas deu uma melhorada. Ainda achei que Alexandre ontem melhor do que ele. Eu dou uma nota 6 para Jean Lucas. Eu dou 6 para os dois. Eu dou 6 para Eu os ia dando dois. 6 para os dois, É, mas eu é, gostei do que Caio Alexandre fez. No campo é, você vê de uma forma, em esteve, casa você vê de outra, mas a é, bola passava ali e Caio Alexandre pegava. Passava, ele pegava. Mas foi muitas vezes. Mas 6 esteve, para os dois é uma boa nota. os dois tiveram melhores realmente do que nas outras Melhores, partidas. melhoraram bastante. Mas ainda assim, eu acho que muito longe do que eles demonstraram no início do ano. Acho que errando alguns passes Totalmente importantes, tanto um errando. como o outro, né? Errando alguns passes. Caio Alexandre buscou aquele lançamento que ele já acertou muitas vezes e não aconteceu ontem, né? E eu daria 6 para os dois. Vou ficar com 6 para os dois aí É boa nota. para fechar. Mais à frente, Everton e Tassiano, pai. Bom, Everton sempre bom. Eu nunca entendo a substituição de Everton. Não entendo, realmente não cabe na minha cabeça. O jogador bota todo um pelo outro. Todos que o elenco todo do Bahia, e você vê Everton jogando, mesmo com idade, mesmo estando um pouco cansado. Que cansado? O último jogo, vai poupar do último jogo cansado para que jogo? Nunca tiraria. Quando é primeiro jogo, quinto jogo, 10º jogo, eu não tiro, mas é a cabeça de eu dou 7 para Everton Ribeiro, bem no jogo. Se ele termina o jogo, a nota podia ser maior. E Cauli, 5. Não, Cauli não, que Cauli? Cauli no segundo tempo. Tassiano, perdoe, titular Tassiano. já estou na antiga. Tá sendo. Fez o gol, velho. Gol 1-0 no Gol jogo daquele. imenso.
Gol Um gol definitivo. importantíssimo. As defesas e a presença do Danilo no gol, Danilo Fernandes. E aquele gol de desmontar as malas que estavam circulando aí na promoção final do Black Friday, isso aí foi fantástico. Isso tira qualquer um desmancha o rebolado de qualquer um. Eu dou 9 pelo gol, pela atuação boa, pela substituição absurda e própria de quem só olha para treinamento, que daria 7 pelo jogo, porque não ficou o jogo todo, mas 9 porque fez aquele gol. Aquele gol consciente. Se tivesse cabelo, eu acho que aquela bola talvez fosse na mão do goleiro. Mas carequinha, ela foi direta, lisa, para o gol. 9 para Tassiano. Inclusive coroando o esforço, a luta, a vibração dele. Beijou camisa, beijou escudo, não beijou o patrocinador, não, né? Tem uns que beijam aí, quando você olha, está beijando a marca do patrocinador. Ele beijou o escudo. 9 para ele. Eu vou fazer um mix aí das notas. Eu vou destacar um lance de Everton Ribeiro, que foi absolutamente brilhante no primeiro tempo. Foi o lance que. Não, de cabeça. O lance que Tassiano se embolou com o Luke. Lúcio se embolou com o Tassiano, para ser mais preciso, que a culpa maior foi de Lúcio, de não ter assumido a jogada. Everton Ribeiro, o goleiro bateu o tiro de meta errado. Everton Ribeiro deu passe de cabeça de primeira lá na frente. Era gol do Bahia. Eu olhei aquela agora e falei gol do Bahia. E aí Lúcio se embolou com o Tassiano, mas um passe brilhante. Eu vou dar 8 para Everton e 8 para Tassiano, porque eu acho que Everton jogou melhor que Tassiano, na minha visão. Mas não, Tassiano fez o gol que definiu o jogo. Então eu vou dar 8 para um e 8 para outro. Everton pela atuação, por esse passe maravilhoso, por algumas jogadas de rara qualidade ali do time. Eu dou 8 para Everton. E Tassiano eu vou colocar 8, porque eu não achei que esteve tão bem, assim, tão destacado durante o jogo, mas aquele gol ali é para levar realmente a nota definitivamente. Ele podia ser o pior do time para mim. Ele podia jogar nos níveis de Cauli, nos piores momentos de Jean Lucas, de Caio Alexandre. Se faz aquele gol, para mim é 9. Beleza, e no ataque? No ataque titular, Ademir e Lúcio. Ademir fez aquele cruzamento na cabeça de Tassiano. Claro, uma nota boa, e batalhou o tempo todo, com as limitações que ele tem, chutou em gol, PPP, papapá. Eu dou 8 para ele. E Lúcio é 9. Lúcio é 9. É luta mesmo. Lúcio é resumo de Luciano em espanhol, mas Lúcio é luta. É luta mesmo, você mesmo em campo ainda vê mais isso. É correndo, é luta que é. Não está falando português direito. Se fosse Rogério Ceni fazendo aquele blá, 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 aquela comida sem tempero que ele traz de vez em quando para a gente, não é porque ele ainda não fala português direito, o pessoal não entende. Não, ele joga calado, dá esporro. Xinga em qualquer língua, o cara entende. E reza em qualquer língua e o santo entende. Então, 9 para ele, pelo segundo gol, que, sem dúvida nenhuma, acabou o jogo ali. Porque a gente conhece essa defesa do Bahia, que vai, pode vacilar. É um escanteio, é uma bola, cobrança de falta pelo lado do campo, é uma bola levantada para a área. Então, 9 para ele também, pelo conjunto da obra, não somente avaliando cada jogada que ele fez. E o gol de pênalti eu achei um barato. Eu achei um temor, mas entrou, tá tudo certo. Mas tá bom aí as notas para Ademir e Lúcio. E no segundo tempo, algum destaque entre os jogadores que entraram, pai? Biel ficou na luta dele, não é? Biel ficou na luta dele, eu achei válido. Pode levar ali pela luta dele pouco tempo em campo, né? Uns 6 ou 7. De resto, não, né? Acevedo tomou aquele. Eu fiquei muito preocupado com aquele cartão que Acevedo tomou. Achei que ele cavou realmente o pênalti. Mas um jogador como ele, que morde, que busca e tudo, tomar um cartão no lance daquele e ficar temerário. Eu não vou dar uma nota alta para Acevedo por causa daquilo. Fiquei preocupado naquele cartão, mas deu tudo certo, né? No fim das contas, ajudou também. Entrou, ajudou, colaborou, mas eu também achei Acevedo mais disperso do jogo de ontem. Não sei, estádio cheio, não sei se foi muita emoção, não sei, menino novo, essa coisa toda. Agora, outra coisa que eu queria dizer, só por causa de Iago Felipe, que eu digo assim, há algum tempo não vai para o time, tudo, mas entrou brigando, entrou dando porrada, entrou, até tem que entrar assim, negócio de entrar bonzinho, não querer não sujar o meião, querer não sujar a camisa, já está careca, já está ficando carequinha,
mas eu achei pela garra, pela batalha, só o destaque, nem vai levar nota. A CB também não vou dar nota para não dar uma nota baixa. E Everaldo que entrou. É o seguinte: Everaldo, quando entrou, o Bahia já não estava jogando no ataque. Biel, quando entrou, o Bahia já não estava atacando tanto. Então você não pode fazer uma avaliação maior em homens de frente assim. E Everaldo entrou daquele jeito, muito pelo lado direito. E aí já né, longe da área, isso, mais ajudando na recomposição que outra coisa. Não vou diminuir a nota do cara para trazer o desmerecimento. Então, beleza, por fim, a nota de Rogério Ceni, pai. Pelo conjunto da obra, seria a nota mais baixa. Pelo Bahia na Libertadores, 8º lugar, uma nota 6 para ele. Porque, de novo, fez a estupidez de tirar Tassiano cedo. Não é? De novo, teve a inconsequência de tirar Everton Ribeiro do jogo. Aquelas histórias que eu já contei aqui, que Zidane falou com Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid. O senhor me tirou, não é por mim não, mas que os caras têm medo de mim. Quando o senhor me tira, ele toma coragem e vão para cima. Então, tirou Everton Ribeiro do jogo, você imagina, o Atlético Goianiense já no lixo, segunda divisão, última partida, não sei o quê. Já saiu o cara e saiu, bora ficar mais à vontade. Mas diga você, nota 6 para ele. Eu vou dar 7 para Rogério Ceni, porque eu achei, assim, a escolha do goleiro decisiva para o jogo. Sim. Né? E foi algo que eu não achei que ele fosse fazer, me surpreendeu. Né? Ao longo da semana eu acreditava que ele seguiria com o Adriel pelo perfil dele de conservador. Ele ficou com medo da reação da torcida. Provavelmente. Provavelmente. Com certeza. Mas ele escalou o Danilo e o Danilo deu conta. O Adriel treinou muito mal, eles ficaram preocupados. Acho que não. Acho que foi realmente a mudança que ele implementou e que funcionou, né? Eu também gostei, eu tinha medo dele escalar Cauli, Tassiano e nenhum jogador de velocidade. Queira ou não queira, pode ter perdido o gol, pode ter tido seus momentos ruins, mas Ademir foi um jogador importante no primeiro tempo, um jogador que fez o cruzamento também, deu assistência do gol de Tassiano. Então, por esses... Diga. E para um jogo daquele, não era para começar com o Cauli, era jogo pegado. Não é a de Cauli. Ele entrou no segundo tempo, tanto que eu falei Cauli, ele entrou no segundo tempo, você vê, tem que comer pimenta, tem que comer mais pimenta, mais dendê, muito acarajé aí, porque... Pois é. Perdeu realmente. E aí, Rogério teve... eu achei que a escolha dele por Gilberto foi uma escolha que também se verificou uma escolha correta. Né? Então ele fez algumas opções interessantes que funcionaram no jogo e por isso eu vou colocar uma nota 7 para ele, para esse jogo, que é mero cumprimento de dever, mas havia muita coisa envolvida. Então vou fazer a nota 7 para Rogério Ceni, homenageando esses acertos, digamos assim, pontuais, né? Mas com muitas ressalvas durante o campeonato, que a gente vai tratar disso nas lives que vem por aí, nos vídeos que vem por aí, no Farol Tricolor, nesse fim de ano que a gente pretende ter lives aqui com convidados e tudo, a gente anuncia em breve para vocês. Pai, algum destaque para a gente encerrar? Não, uma arbitragem tranquila, e eu achava bom se Carlos Santoro, quiser trabalhar mais um pouquinho, dá uma olhadinha no Atlético Paranaense. Tem Coelho, atacante, tem Canóbio, tem Mastriani, aquele que foi do América de Minas. Não sei o que aconteceu com o Mastriani, viu? Contusão, foi? Gosto muito do futebol dele mesmo. Também. Muito então, Santoro, aqui é de graça para você que está ganhando uma fortuna por mês aí, merece, claro, é de confiança dos árabes, mas você aí, e Soriano, a Bahia teve um cantor famoso, Valdir Soriano, baiano do interior. Aí o Bahia está trazendo um soriano gringo para cá, veja como é que é. É catalão, né? Mas seja bem-vindo e tudo mais. E ainda tem o outro aí, o baixinho, né? Aquele que é peruano, esqueci agora o nome dele. Então, sim, o diretor executivo. O diretor executivo do Bahia. Aquele também é vibrante, ele bota a camisa do Bahia e tal, parece que se entrosou fácil aqui. Então vocês botem Cadive e Santoro aí para correr atrás, trabalhar. Sugestão humilde do Farol Tricolor: Mastriani, atacante artilheiro do Atlético Paranaense, Canóbio, um baixinho gringo também. Mastriani é brasileiro, né? Que, se bem me lembro, não, acho que Mastriani é brasileiro. O diretor executivo é Raul Aguirre. Aguirre, já se identificou bem com a terra, já.
Então, tudo bem. Bota a Santoro aí para trabalhar mais. Está na hora. Aliás, vai demorar mais um pouquinho, a gente tinha um prazo aqui, mas só para lembrar, a Libertadores começa em fevereiro. Vai esperar o quê para contratar? É para contratar essa semana. Pois é. Rogério falou, inclusive, né? Falou que já ia sentar essa semana para definir coisas. Eu vou ver, eu vou ligar para a alta direção. Não, já prepara a relação. Aí Canóbio pode ser um, Coelho não tem procuração de nenhum. Entre esses três, eu prefiro Mastriani, sobrenome italiano. É uruguaio ele. É uruguaio, né? Muito agora bom. Ele fez cirurgia, viu? Ele fez cirurgia agora em novembro, então não sei como é que estará, mas tecnicamente é ótimo jogador. Ótimo. E entre Canóbio e Coelho, eu sou mais o Coelho, que é outra boa sugestão. Mas trabalha aí um pouquinho mais, que dá para fazer alguma coisa. Já saiu um gringo, o Vitor Coelho está indo embora. Isso. Pensa no gringo para defesa. Só isso por hoje. Beleza. Um grande abraço. E não vamos esperar a emoção por parte do Grupo City. Emoção é do torcedor. O que eu espero é que o Grupo City respeite a torcida e perceba o potencial do Bahia. Viu, Ceni? Pode passar seu pano que você está ganhando uma fortuna por mês. Nunca ganhou isso em sua vida. Puxar saco de chefe é uma boa também, sem exagerar. Mas espero que o Grupo City honre um compromisso de parceiro, de investidor, e respeite a torcida, a história do Bahia e perceba o potencial do Bahia. Não quero emoção, não quero Soriano chorando, não sei quem das quantas, os árabes chorando, precisa não. Mas perceba onde você chegou. Você não comprou um time, não fez um investimento num time apagado, sem história, sem título. Primeiro brasileiro na Libertadores, hein? Isso ninguém tira. Pode fazer manobra para dizer que é isso ou aquilo, papapá. Adeus, quem foi para a segunda divisão, e Feliz Natal e um próximo ano novo vibrando e se dando bem na Libertadores. Agora começa a trabalhar já, viu, Santoro? Com certeza. Sai da rede, sai da água de coco. Pois é. Deixa eu colocar aqui só uma fotinha, que coloquei aqui da Libertadores, mas vou colocar essa aqui também, só para mostrar que eu levei ontem para Fonte Nova meu talismã. Minha Júlia, Belinha, dessa vez não esteve lá comigo, mas Júlia estava lá comigo, aí nunca perdeu um jogo na Fonte Nova, então levei lá para o estádio para garantir. Então não foi só Lúcio, não foi só Tassiano, então teve também Juju lá comigo, e aí o negócio anda, tava lá na área, então deu sorte aí, como sempre faz. Então fui com minhas mandingas todas, inclusive com meu talismã, para não ter problema. Boa, e aí a gente garantiu essa Libertadores. Deixa eu colocar para terminar aqui de fundo a foto da Libertadores, Bahia classificado, muita gente com dorzinha de cotovelo, mas tá aí para ninguém ter dúvida, Bahia em oitavo, classificado para Libertadores, e a gente volta em breve aqui no Farol Tricolor com novos vídeos e lives com convidados aqui para falar sobre esse ano, para falar sobre o ano que vem e de tudo que vem aí pela frente. Meu pai sempre aqui na área também comigo, e a gente seguirá nosso trabalho aqui com a galera, acompanhando, curtindo, deixando o like e fazendo parte aqui do nosso clube de membros também. Diga, pai! E lembrando sempre, desde que existe, o Farol Tricolor é pé quente mesmo. Pé quente para não cair no ano passado, pé quente para ir para a Libertadores. E o Farol Tricolor, na verdade, ele passa a ser um quebrador de secador. O que tinha de secador ligado, hoje os consertadores, os técnicos em consertar secadores devem ter ganho dinheiro brabo, porque o que teve de secador quebrado foi uma festa. Valeu! A gente volta em breve aqui no Farol. Muito obrigado a todos pela audiência. Bahia na Libertadores, doa quem doer. Tchau, tchau! Bora, Bahia! Bora!